Vamos meditar na palavra do nosso Deus nesta oportunidade. Gostaria que todos os irmãos em casa atentassem para a santa e honrosa palavra de Deus, e todos presentes, a gente nós vamos juntos meditar em Romanos, capítulo de número 8, e no versículo 13, para a nossa meditação, que nos diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Meus amados irmãos, este versículo é de fato um versículo que domina todas as histórias que nós buscamos ouvir e entender para conhecermos as Escrituras. Vejo muitos irmãos preocupados em querer conhecer as Escrituras, em conhecer a Bíblia. É bom porque a palavra de Deus diz: prosseguimos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso é muito importante. Mas existem versículos que são como uma cláusula pétrea, que não se permite discussão ou mudança de pensamento, porque ele é um versículo que já é uma afirmação categórica ou um pensamento único e esclarecedor. Este, por exemplo, de Romanos 8 e 13, não cabe tanto comentário, porque veja, São Paulo afirma aqui: porque se o ser humano vive segundo a carne, morrerá. Mas se o ser humano vive segundo o Espírito, ele mortifica as obras do corpo e passa a viver. Ele vai viver. O ser humano que mata as obras da carne e vive para Deus, é um ser humano que vai ter direito à vida eterna. E a vida não é aqui, meus irmãos. Bom salientar a toda a igreja que a vida não é aqui. Aqui é uma passagem. Todos nós que lemos a palavra de Deus e que fomos entregues a Jesus Cristo por meio do seu sacrifício, já sabemos que fomos enviados para o mundo, para a terra, para cumprir uma missão aqui para Jesus. Estamos cumprindo uma ordem de passar por esta terra, de fazer alguma coisa em prol da humanidade, talvez cuidar de alguém, amar uma pessoa, ajudar. Tem gente que nasce. Uma vez uma senhora cuidava de um filho especial e ela me perguntou muito abatida: pastor,
me dê uma explicação para o meu sofrimento. Por que o meu filho é doente? E por que eu sofro tanto para cuidar dele? E logo nosso Senhor Jesus Cristo me disse: diga para esta mulher que esta é uma missão que eu dei para ela quando em vida, para que ela passe por esse mundo e cumpra esse papel, que quando ela chegar no outro lado, ela passou pela terra e fez algo por um ser. Era o filho dela, mas foi Deus quem deu, quem permitiu. E aquele filho, irmãos, que nasceu aleijado, podemos chamar assim, tem que mudar o vocabulário, diz que agora tem que mudar o deficiente visual, deficiente físico, mas aí, de uma certa forma, quem passa por essa situação e nasce assim, entende do que eu estou falando. E quem sabe, milhares de pessoas estão me assistindo do outro lado agora e tem uma deficiência física e não sabe por quê. Muitas vezes Deus permitiu que você passasse por essa vida assim, justamente para dar uma lição em outra pessoa. Nada é por acaso. Eu acredito piamente que Deus fez tudo perfeito. Pena que a raça humana limita os seus conhecimentos, e quando aflora, tende para a lógica da razão humana, e a lógica da razão humana é contraste sobre contraste, decepção sobre decepção, frustração, porque são planos feitos e que não dão certo, porque Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. A humanidade sempre está questionando e sempre vai estar sem respostas, porque é uma humanidade que pensa como carnal, que quer que as coisas aconteçam em suas vidas de forma carnal, e a palavra de Deus atenta para nós como espiritual. Tudo de Deus é espiritual, haja vista que Deus é espírito, e os que o adoram só entendem, só compreendem Ele se o adorarem em espírito e em verdade. Então o ser humano, para entender Deus, para conhecer Deus e evoluir no conhecimento e avançar no conhecimento de Deus, é preciso que ele seja sensível à voz do Espírito Santo. O mundo está confuso, estamos assistindo uma sociedade onde os seus intelectuais, professores e pedagogos são todos, em grande maioria, analfabetos funcionais, seres humanos que ganharam um diploma, um certificado, e foi dado a eles o direito de serem chamados de mestre. Mas a Bíblia diz que mestre não é aquele que se chama de mestre. Mestre é aquele que faz a vontade de Deus, que prossegue em conhecer a Deus, porque a sabedoria
é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, o sábio Salomão diz que é o princípio da sabedoria, início. O temor, o ser humano temente a Deus é que pode se tornar uma pessoa sábia, porque o sábio não é apenas o que sabe discutir todos os assuntos e conhece grandes esferas de ideias. Não, o sábio é aquele que reconhece que Jesus Cristo é aquele que cura, que salva, que batiza no Espírito Santo e que breve voltará. E veja que contraste, meus irmãos, e veja que contraste, minhas irmãs. Quem assim pensa é tido entre os intelectuais ou os analfabetos funcionais como radicais, fanáticos, religiosos. Veja como Satanás usa termos pejorativos para diminuir a grandiosidade da sabedoria divina. Então você que conhece a Deus e que mergulha no mundo espiritual, nas esferas espirituais e discerne os códigos sagrados, você que é um grande mentor inteligentíssimo divino, você no meio deles é chamado de crentinho radical, que é para te causar constrangimento. Mas eu me lembro do apóstolo São Paulo, um grande intelectual, sábio, um homem que falava vários idiomas e que tinha título de cidadão de várias nações. Era um homem que tinha poder de tramitar em várias nacionalidades, falar vários idiomas. Uma vez ele disse no seu discurso: toda a sabedoria humana eu a considero esterco, porque para mim a sabedoria divina é que me satisfaz. Ele disse que a sabedoria humana, em certas situações, ele considerava esterco. Esterco, os irmãos sabem, fezes. Ele veio chamar de fezes o conhecimento humano na boca de um ser orgulhoso. O conhecimento humano sob um ser prepotente, jactancioso e afastado de Deus, torna-o em uma mula sem cabeça. Fica engoldando dos seus conhecimentos, entre aspas, entretanto sofrendo vergonhas constantes. Esse Paulo não desprezou os livros. Esse Paulo que estou falando aqui, por esta palavra entende-se que ele era contra estudar. Não, haja vista que na sua morte, nos seus últimos ditos na terra, ele escreveu ao seu companheiro, falando da sua vida, dando um relatório da sua vida. E uma das coisas que ele recomendou foi os seus livros, que quando seu companheiro viesse ter com ele, trouxessem os seus livros. Paulo morreu estudando. Paulo morreu com a cara nos livros. Ele não desprezava o estudo, ele não desprezava a ciência, as pesquisas, mas ele a considerava como segundo plano. Foi exatamente aquilo que a nossa dirigente Rejane citou quando estávamos ali na loja da igreja. Ela disse: eu tive que fechar a minha loja, porque chegou uma hora em que eu estava colocando a minha loja na frente da obra de Deus. Eu estava colocando o meu trabalho à frente da obra de Deus. Eu estava amando mais a vida secular, a vida carnal, mais do que a obra de Deus. E quando eu entendi que eu estava faltando os cultos
que eu estava deixando a minha igreja, o serviço de Deus para outras funções, eu acordei a tempo e voltei ao serviço de Deus. Eu acredito que a senhora está aqui do meu lado, está viva hoje, por causa dessa decisão, porque colocou o reino de Deus em primeiro lugar. E quantos meus amados irmãos e minhas amadas irmãs estão montados na cela e os ídolos estão igual Raquel, com os ídolos escondidos debaixo da cela. Quantos estão como Mica, enchendo as suas casas, a sua casa, a sua alma de deuses, de coisas deste mundo, de algo palpável, visível, e esquecendo das coisas espirituais. Deus é invisível e impalpável. Glória a Deus. As coisas espirituais nos é dada pelo Espírito, irmãos. As coisas espirituais nos é dada pela obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de vocês, se atentassem para as Escrituras Sagradas com mais diligência, com mais intrepidez, faço hoje as palavras de Paulo como se as minhas. Se vocês viverem, aleluia, mortificando as obras do corpo, vocês viverão para a glória de Deus. Tudo aqui na terra é passageiro, tudo passa. Conte o que você era há 10 anos atrás. Estamos falando apenas de uma década de vida. 10 anos. 10 anos atrás nós tínhamos todo mundo aqui, e 10 anos depois morreram tanta gente, vieram tantas pessoas novas. Glória a Jesus. 10 anos atrás amigos se foram, outros nos decepcionaram, outros deixaram de falar com a gente, e daqui a 10 anos outras coisas virão, porque a vida é esta metamorfose que sempre ela sai deixando para trás as coisas e avançando para as próximas. O apóstolo disse isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim. Novos rumos, novos desafios. Essa é a vida. Essa é a vida. O que nós escolhemos isso? Se não entendermos que nosso Senhor Jesus Cristo é o único que não passa na nossa vida, é o único que não vai embora. Por isso temos que cultivar essa fé, cultivar esse amor para com Ele, vivificarmos cada dia nossa esperança no Cordeiro de Deus, e não nos afastarmos da igreja, não nos afastarmos da obra, não largarmos nosso Senhor Jesus Cristo por absolutamente nada. Jamais troquemos os nossos princípios pelos pratos fajutos de lentilha, que vai, meus queridos irmãos, aos poucos deteriorando nossa saúde espiritual até nos matar. Deus nos trouxe aqui hoje, nosso Senhor Jesus lhes trouxe aqui, lhes trouxe para dizer: eu quero você mais crente, porque se você não abrir teus olhos, o mundo vai te parar, o mundo vai roubar Jesus de você. E se o mundo tirar Jesus de você, você vai ser mais um deprimido, você vai ser mais uma pessoa com depressão.
vai ser mais um a tomar Rivotril, vai ser mais um a tomar outros tipos de remédio controlado. Você vai ser mais um que vai passar a noite toda acordado e no outro dia de manhã amanhecer como um zumbi, com a televisão ligada, chorando porque não conseguiu a noite toda dormir. Você vai ser mais um que a essa hora do dia vai estar em cima de uma cama querendo ainda dormir. O mundo passando, a vida passando, a pele envelhecendo, as rugas chegando, a crise financeira, a falta de dinheiro e a não construção permanente na vida, porque você vai chegar uma hora que vai querer ter uma casa, vai querer ter um carro, vai querer ter uma vida própria e não vai poder, porque foi escravo a vida toda de uma desgraça chamada depressão, frustração, limitação física que não lhe encorajou a ser nada neste mundo. Tudo por causa da pobreza espiritual, a miserabilidade espiritual. E o único lugar que lhe trata dessas mazelas, desses malefícios da vida, é aqui dentro da igreja. Por isso que o diabo não quer que você venha, por isso que o governo não quer que essa obra funcione, por isso que o mundo não quer que essa obra funcione, por isso que o sistema que hoje governa o nosso país persegue tanto essa igreja, essa obra, porque é aqui a casa que cura, é aqui o lugar que limpa, é aqui o ambiente que retira os demônios, que arranca as moléstias, que retira as mazelas e faz o ser humano feliz. Levante a mão e dá glória a Deus. Nós somos chamados de povinho. Nós somos chamados de povinho, de desequilibrados. Nós somos para eles as escórias do mundo. Mas isso não me abate, isso não me afeta não, porque nosso Senhor Jesus disse: se o mundo vos odeia, regozijai-vos nisso. Regozijai-vos nisso, porque antes de odiar a vocês, odiaram também a mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não tenho amizade com o mundo. Eu não busco amizade com o mundo. Eu não quero a amizade do mundo. Eu não troco meu Jesus por nada nesta vida. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além. Tem um poema que diz na nossa harpa cristã do hino 2: não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Felizes são aqueles que passaram pelaquela porta. Felizes são aqueles que receberam a solicitação e abriram os seus computadores ou os seus smartphones ou outros meios para assistir essa palavra. Felizes são aqueles que trilham a vereda da justiça. Felizes são aqueles que mortificou as obras do corpo para viver, obras vivas para viver com Jesus. Aleluia. Jesus, a real fonte de vida, o verdadeiro caminho, verdade e vida que precisamos. Eu quero convidar esta igreja a se colocar de pé para juntos fazermos uma oração de gratidão a Deus por estarmos vivos, por existirmos, por estarmos de pé. Graças a Deus por você estar aí assistindo, por você que vai assistir mais tarde, por você que vai receber essa glória, essa oportunidade de fazer
parte desse trabalho tão glorioso. Nós vamos orar agora, e eu quero pedir a você que me assiste, que também passe a ofertar nessa obra. Aprenda a ofertar, aprenda a dizimar nesse ministério, aprenda a dar a Deus o que é de Deus. Eu vou deixar no rodapé do vídeo o contato, o número da conta do Pix, para você se tornar um ofertante nesta obra. E eu convido a irmã Vicência, nossa cooperadora, para orar agora por todo mundo aqui e orar por todos que estão em casa, em o nome de Jesus Cristo. Senhor amado Deus, Todo-Poderoso, Pai querido, neste momento, Deus, eu quero, Senhor, entregar nas Tuas mãos, Jesus querido, cada um dos Teus filhos, Pai, que está aqui, Senhor da glória. Deus, ajuda, Pai, aleluia, Deus, guardar, Deus, Tua palavra, Pai, meu Deus, abençoa também aqueles que estão, Senhor, em casa, ouvindo a Tua palavra, Pai. Fortalece na Tua rocha, meu Senhor da glória. Dá a vitória a cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, nós vamos encerrar a gravação e vamos